Fórmula 1 é na Band. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Roubo e receptação de carros. Quadrilha é presa em Uberlândia em trabalho de inteligência da polícia. Pé na estrada, movimento nas rodovias vai ser grande durante o feriado prolongado e a fiscalização também será reforçada. De volta para casa, aumentou 25% a localização de pessoas que estavam desaparecidas em Minas Gerais. Novo Centro de Tecnologia. O espaço oferece cursos de qualificação profissional para jovens. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 16 de abril e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, agradecendo sempre a sua companhia. Seguimos juntos até 1h50 da tarde com muita informação que você sabe, só encontra aqui no Minas Urgente, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Olha aí, ó, BandZap liberado para você conversar comigo durante o programa, mandar a sua opinião, os seus flagrantes. Aqui você tem voz ativa, tá bom? Estamos ao vivo no nosso YouTube. Você pode se inscrever no canal da Band Triângulo, marcar o sininho para ficar muito bem informado e nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Band Triângulo, no Instagram e no Facebook. Sempre tem notícia atualizada para você. Nas minhas redes sociais você acompanha um amigo aqui. É quando a gente dá uma aparecidinha lá nas redes sociais, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Quarta-feira com cara de quinta, né? Porque teremos um feriado prolongado aí, então amanhã que é quinta com cara de sexta. Daqui a pouco a gente vai falar do feriado, mas antes quero te lembrar que quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. BandZap está liberado para você participar, é muito fácil, manda o nome, a idade, manda a sua pergunta, nosso médico responde para você. Aquela palpitação no coração, aquele zunido no ouvido que não passa de jeito nenhum, fez um exame de sangue que deu alterado, não importa a sua pergunta, nosso médico responde para você. Combinado? Daqui a pouco começa a nossa consulta ao vivo aqui. Vamos começar o programa de hoje com uma imagem que está rodando o mundo inteiro aí pela internet, proveniente aqui de Uberlândia, e eu quero que você tire as suas conclusões. Olha só, um cadeirante, aí então, né, isso em frente ao terminal central de Uberlândia, uma discussão com uma mulher, uma discussão acalorada, muita gente testemunhou a situação, filmaram, está rodando na internet, olha só, a mulher soca o cadeirante. Poxa, que coisa terrível isso, hein? Né? Que coisa terrível. Tudo teria começado por conta de doações das pessoas. Ali a pessoa, então, pedindo doação. Né? O homem teria dito, enfim, no meio da discussão, me dá o meu dinheiro é meu, o dinheiro é seu, e olha só, então começou esse quebra-pau aí, tá certo? E ó, quem passa pela região diz que esse não é o primeiro desentendimento entre eles. Na semana passada, no mesmo local, o homem teria ameaçado passar por cima dela com a cadeira de rodas. Olha isso, gente, quanta agressão. Aí um homem, então, que tem a mobilidade reduzida, caiu da cadeira, apanhou, socou e de repente ele se levanta. Deixa eu ver essa imagem. Aí, de repente ele ficou em pé. A gente não sabe o quanto que ele tem a mobilidade reduzida, mas até então está na cadeira de rodas, né, e nessa condição pedindo ajuda das pessoas. Mas você percebe nessa imagem que ele fica em pé. Será que ele consegue ficar em pé? Consegue andar? Agora nada justifica a mulher aí socar o camarada. Flagrantes daí então da violência urbana em Uberlândia. Olha isso, em frente ao terminal central e o pau comeu. O que você acha dessa história? Manda aí para mim no BandZap, eu faço questão de ler aqui no nosso programa. 5 pessoas são presas suspeitas de participar de uma quadrilha aqui em Uberlândia, aí então que roubavam carros
e mercadorias. É isso mesmo? Deixa eu entender melhor essa história com o Carlos Vilela, está ao vivo aqui com a gente. Muito boa tarde para você, Vilela. Exatamente. Boa tarde, Bagnete, para todos ligados no Minas. Operação Factos, Bagnete. E o nome da operação tem tudo a ver com o que esses caras faziam e também com o que a polícia fez, porque Factos vem do latim, que quer dizer despedaçado, desmantelado. É o que esses caras faziam, mas a polícia também fez a mesma coisa, porque aí desmantelou uma quadrilha com pessoas suspeitas dessa organização criminosa que agia no roubo e na receptação de veículos pesados, caminhões, máquinas, caminhonetes, enfim, veículos de carga, né? No primeiro momento da Operação Factos, a polícia inclusive descobriu um desmanche que funcionava aqui na região rural da Cruz Branca, zona rural aqui de Uberlândia, mas as investigações continuaram, até que a polícia teve, inclusive, em mãos todos os dados, todas as investigações aí aceitas pela Justiça, que, inclusive, expediu os mandados de prisão e também de busca e apreensão. A polícia não agiu por conta própria, teve o aval da Justiça para poder efetuar essas 5 prisões. Agora, Bagnete, de que maneira que esses caras agiam? Com licença, por favor, nem sempre assim. O delegado-chefe da Polícia Civil em Uberlândia, Dr. Marcos Tadeu, explica como esses caras faziam e agora a sequência, porque se estavam roubando, tem gente que está recebendo em outros lugares que não é aqui em Uberlândia. Veja a fala do Dr. Marcos Tadeu. Eles abordavam os caminhoneiros nas estradas aqui da nossa região, levavam esses veículos para a zona rural, na região da Fazenda Cruz Branca, onde eles locaram um imóvel, eles locaram um sítio, exatamente para essa prática criminosa, para lá eles poderem trabalhar por conta e risco deles, trabalhar em cima de quê? Exatamente do desmanche de veículos pesados, caminhões, por assim dizer. E ontem nós conseguimos a recuperação de 3 veículos, um semi-reboque, um cavalo trator e um caminhão frigorífico, sem contar as outras peças que estavam naquele local que já eram referentes a outros desmanches. Nós vamos continuar então agora para identificarmos os receptadores e todas as pessoas envolvidas de forma direta e indireta nesta organização criminosa. Um grande esquema criminoso, você está vendo aí as peças, né, que eram retiradas dos caminhões. Os caminhões, quando ainda inteiros, né, iam para um desmanche e isso tudo vendido no mercado paralelo. Porque quando rouba, furta carro, caminhão, isso aí tem três destinos. Um é o desmanche, que a gente está vendo aí para revenda de peças no mercado paralelo, né, ou então leva para a fronteira, trocar por drogas, ou então cometer outros crimes. E a Polícia Civil em Araxá fez mais uma operação para recuperar maquinário agrícola. A bandidagem não tem filtro, tá? Rouba o que tiver na mira. A gente tem falado disso aqui no Minas Urgente com frequência. César Campos está acompanhando esse trabalho, que ele não para, né, César? Ele continua até desmantelar totalmente esse esquema criminoso. Boa tarde para você. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. É exatamente essa impressão que a gente tem, que uma investigação vai levando a outra e a nossa região pode ser realmente uma rota aí para esse tipo de crime. Pelo menos é o que indicam as últimas investigações feitas pela Polícia Civil. Ontem a Operação Bob Track conseguiu recuperar uma máquina do estilo mini carregadeira que foi furtada ali no estado do Mato Grosso do Sul. A máquina, Bagnete, já está avaliada em cerca de R$400 mil. Ela teria passado aqui pela região e foi localizada em Ribeirão Preto. Um homem de 33 anos foi preso. A gente percebe que a polícia começa, Bagnete, como você bem falou, a identificar uma rota desse tipo de crime por aqui. As investigações têm sido coordenadas pelo delegado Dr. Conrado, da Delegacia Rural aqui de Araxá, e acabaram formando uma sequência, como eu falei anteriormente. Essa operação, por exemplo, foi um desdobramento da Operação Subestimação, que identificou crimes relacionados a furto e receptação de maquinários no início deste mês ainda. Os investigadores conseguiram fazer a recuperação aqui em Araxá de uma máquina pá carregadeira furtada no Paraná e as investigações nesses 2 casos, Bagnete, elas continuam porque, segundo a polícia, há mais crimes relacionados aqui na nossa região. Eu volto com você.
Obrigado, César. A gente segue acompanhando porque é costumeiro a gente falar da violência, da criminalidade na zona rural, no campo, que afeta o nosso agronegócio, mas a polícia incansavelmente combatendo esse tipo de crime também. Mostrei no comecinho do programa para você aqui, então, a mulher socando o cadeirante em frente ao terminal central aqui de Uberlândia. Você vai ver as imagens, muita gente mandando mensagem. Quero compartilhar com você aqui a mensagem do Ricardo, do bairro Santa Mônica, que está acompanhando a gente. Falou, Bagnete, essa mulher aí, ó, de acordo com o Ricardo, é aquela mulher que já apareceu na internet várias vezes também, deitando no asfalto, no meio da rua, para pedir dinheiro. O Ricardo falou que conhece ela, falou, Bagnete, é a mesma mulher. Então, tudo indica aí que é uma disputa, né, entre pessoas que ficam pedindo ajuda nas ruas de Uberlândia. E a gente está falando desse assunto, não é de hoje. A quantidade de pessoas vivendo nas ruas, a quantidade de andarilhos na cidade de Uberlândia, tá, pedindo dinheiro, coagindo as pessoas. E eu já propus um debate aqui. Ação social, polícia militar, ó, isso aqui é mais um caso nítido disso. Eles estão se socando, disputando um ponto em frente a um local de grande movimentação para pedir dinheiro. Na esquina de lá de trás, mostrei para você na semana passada ao vivo, um andarilho infernizando a vida de um vendedor ambulante que foi lá e matou o cara, sangue frio, a facada no meio da rua. É tudo na mesma região. É tudo o mesmo problema que a gente está alertando aqui no Minas Urgente. E se um dos dois estivesse armado, seria que ia acontecer igual a semana passada? Todo dia a gente vai ter um e o camarada ainda levantou. O cadeirante aí não está passando confiança não, hein? Ó, feriadão tá chegando aí, né? Ó, sexta, sábado, domingo e segunda. Tá maior que o carnaval quase essa Semana Santa. As estradas cheias, justamente por causa dessa folga prolongada, e a Polícia Militar Rodoviária reforça as orientações para quem vai viajar e faz um alerta. Vamos acompanhar na reportagem. Com mais um feriado prolongado à vista, a expectativa é de um aumento no fluxo de veículos nas rodovias estaduais e federais que cortam a região. E para ter uma viagem segura, a Polícia Militar dá algumas orientações. Recomenda-se, né, que o condutor faça um planejamento da viagem, verificação do roteiro, bem como as condições do veículo, né, quanto pneus, né. É importante também que o condutor obedeça a sinalização, que trafegue na velocidade compatível à via e que evite fazer ultrapassagens proibidas, ultrapassagens forçadas. Dicas que salvam vidas. 8 de abril, madrugada de terça-feira, um ônibus com 54 pessoas tombou na MG 223 entre Araguari e Tupaciguara, deixou 11 mortos. Segundo a perícia, as vítimas não usavam cinto de segurança, o que reforça ainda mais a importância do item na hora de viajar. Segundo dados das concessionárias que administram trechos das BRs 364, 365 e 050, ao longo de todo o ano passado, foram 30 mortes com acidente. E em 70% destes casos, não havia o uso de cinto de segurança. É um dispositivo bastante importante, tendo em vista que ele pode salvar vidas, né? Não só o cinto de segurança, mas a utilização de outros dispositivos, como a cadeirinha, né? Também é importante. A criança ela deve ser conduzida na cadeira. Além disso, outra questão importante é em relação à energia e à disposição do motorista. A pessoa que vai dirigir tem que estar descansada. Infelizmente, muitas vezes, quando chega nesse período de feriado, a pessoa trabalha o dia inteiro, pega o volante, reúne a família, pega o carro e vai para a estrada e já está cansado. E se você cochilar o volante, você não reage. Se você não reage, as consequências e a gravidade do acidente são muito maiores. O respeito também deve prevalecer, tanto para os limites do veículo quanto à sinalização da via. Respeitar a linguagem da estrada, ou seja, a sinalização, os limites de velocidade, muito cuidado na hora das ultrapassagens, em dúvida não ultrapasse. E quando for ultrapassar veículos pesados, entender que existem pontos cegos, é preciso ter certeza de que o veículo pesado percebeu a nossa presença. Né, fator humano é o principal, o motorista ali tem que estar em condições. O fator mecânico, carro, caminhão aí com as revisões, com a manutenção em dia. E o fator rodovia, né? Então você tem que somar os três aí para você ir e voltar com segurança.
quem pode, quem tem oportunidade de viajar, que maravilha. Mas vá e volte em segurança, com vida, tá certo? Falando nas rodovias, olha só, trechos da BR-365 estão recebendo essa semana reparos na pista. De acordo com a EPR Triângulo, o cronograma de recuperação e conservação viária inclui intervenções e reparos localizados, além de fresagem e recomposição do asfalto. Os trabalhos vão até o dia 19 de abril, tá? Então vai coincidir aí, né, com a saída do feriado. Os serviços serão realizados das 8 da manhã às 5 da tarde e podem gerar interdições em acostamentos e movimentação de trabalhadores próximo à pista. Além da 365, as obras ocorrem também na BR-452, MGC 452, LMG 798, MG 190 e 427. As principais rodovias aqui da região. Então, você encontrar um pare e siga pela frente é muito fácil, sinalize, atenção, distância de segurança dos próximos carros, tá bom? Mas agora eu quero falar com você sobre a sua saúde, e a saúde a gente sabe que começa pela boca, não é verdade? Quem sofre com a falta de dentes sabe bem qual é a dificuldade no dia a dia, né? Passa vontade de comer as coisas, fica com vergonha de dar um belo sorriso, mas tem solução, gente. Os implantes dentários da Oral Sim podem, com certeza, ser uma solução para você voltar a comer bem e se sentir confiante, feliz da vida. Olha só, eu quero te mostrar, tá, como é que a vida do seu Geraldo mudou depois do tratamento. Cadê o seu Geraldo? É vergonha de conversar, é vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. É só minha mulher que não acredita da loucura. Mas em 3 dias, falei 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora. Que a alimentação mudou, a minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca, você consegue falar sem ter vergonha. Eu venho aqui na Oral Sim, com toda certeza. Venham, não vão se arrepender. Pensa quanta história o seu Geraldo não tem para contar, hein? Agora mais do que nunca. Você tá vendo, né? Implante dentário é saúde, autoestima, é qualidade de vida que você merece. Para agendar uma avaliação na Oral Sim é muito fácil. Você pode ligar agora, inclusive durante o programa, no 34 32 38 10 90. Oral Sim, a número 1 em implantes dentários, tá certo? Seu Geraldo, um abraço. A gente precisa prosear e ouvir essas conversas aí. Olha só, caminhões bateram de frente na BR-365 em Patos de Minas. Tudo indica que por conta da chuva, um dos motoristas teria acabado perdendo o controle, provocando um acidente. Carlos Vilela de volta, contando pra gente. Estava fazendo um alerta agora mesmo aqui, viu, Carlinhos? Do pessoal que vai viajar no feriado prolongado, e a gente chega com uma notícia dessa. Exatamente em tempo. Bagnete, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece acidente neste ponto perigoso da já também perigosa BR-365, ali perto de Patos de Minas, tanto que este local tem um nome aí pejorativo de Curva da Morte. Foi exatamente nesta Curva da Morte que essa caminhonete bateu de frente com o caminhão. E como você disse, se esse ponto, essa Curva da Morte já é perigosa normalmente, imagina debaixo de chuva, porque de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que foi informado a ela, é que chovia forte quando o condutor dessa caminhonete perdeu o controle da direção na curva, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. Olha, por muito pouco essa tragédia não foi de dimensões muito maiores do que aconteceu, porque apesar dos estragos nos 2 veículos, nenhum dos 2 ocupantes tiveram ferimentos graves, mas que essa curva precisa ser revista. E muito mais atenção por parte de quem passa por ela, até pelo nome que ela tem, já dá para ter um pouquinho de medo, né, Bagnete? Com certeza, Carlos Vilela. Não é à toa que ela é batizada como Curva da Morte. Quem passa na região conhece muito bem, sabe que a estrada é perigosíssima, né? Você pega à noite, pega com chuva, a chance de acontecer um acidente, como falamos há pouco, por uma série de motivos. Tem a chuva também, tem as condições climáticas que pioram ainda mais a situação. Olha só, uma moto foi arrastada por um caminhão, isso em Uberaba. Os 2 teriam invadido a faixa de ônibus durante um congestionamento. Agora é confusão no trânsito dentro da cidade.
Juliano Carlos é que tem as informações. Cadê o Juliano? É isso mesmo, Bagnete. Esse motociclista, podemos dizer que ele nasceu de novo durante esse grave acidente que aconteceu aqui em Uberaba, na Avenida Leopoldino de Oliveira, na área central da cidade, um pouquinho para frente, sentido o centro. Segundo informações de testemunhas, ele seguia pela terceira faixa na pista do ônibus do BRT Vetor, sentido centro-bairro, e foi atingido por um caminhão MUC que viu o congestionamento e o motorista acessou também essa faixa do BRT Vetor. Houve a colisão lateral com essa motocicleta. Esse motociclista foi jogado na grade de proteção da estação do BRT Vetor e a moto chegou a ser arrastada pelo caminhão. Ele teve vários ferimentos e escoriações pelo corpo. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local, prestou atendimento a esse motociclista e ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Regional José Alencar Gomes da Silva, aqui em Uberaba. Mas pela proporção do acidente, Bagnete, podemos dizer que ele realmente nasceu de novo. Até porque se ele cai na frente da moto, ele poderia ser atropelado pela roda desse caminhão. Tanto é que a moto chegou a ser arrastada, mas graças a Deus, esse rapaz continua hospitalizado, mas está bem. E vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível, né? Volto com você. Tá certo, Juliano. Nasceu de novo, mas não é gato para ter 7 vidas, não. Fiquei curioso para ver isso aí, Juliano. Deixa eu mostrar para você. Também quero ver a imagem. Gente do céu, olha isso. O estado que ficou essa moto foi sendo arrastada no asfalto ali, meio que puxando no meio fio. Caramba, hein? Nasceu de novo mesmo. Tá aí sendo atendido rapidamente. Mas não é gato, não. Tá, o pessoal da motocicleta, o pessoal das duas rodas aí, ó, tem que trabalhar contra o tempo, a gente sabe da pressão, mas, gente, calma, que nada vale mais do que sua vida, hein? Foi aí, o trânsito estava apertado, né, foi dar um jeitinho, olha só o que aconteceu. Quem tem 7 vidas é gato, hein? Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, daqui a pouquinho tem Médico do Povo, eu volto já. A Royal Face Estética Avançada preparou algo incrível para você nessa Páscoa. Botox por apenas R$ 10 de R$ 89,90. E na compra de 2 procedimentos ganha um ovo Cacau Show. Instagram royalface.uberlândia e royalface.araguari. Todo mundo vai adorar, porque a Páscoa em Família nos Supermercados BH já começou. É preço baixo e variedade pertinho de você. Contra filé alcatra com maminha bovina R$ 39,80. Asa de frango R$ 14,80. Bacalhau site R$ 55,90. Filé de polaca do Alasca R$ 12,80. Spaten 473 ml R$ 4,78. Páscoa Supermercados BH para momentos em família. Beba com moderação. De volta, agradecendo a sua companhia. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que eu encontrei ontem, muitos amigos aqui do Minas Urgente, sempre ligadinhos no nosso programa, né? E aí a gente encontra com as pessoas. Bagnete, na televisão parece que você é baixinho, né? Tem a sensação que você é baixinho. Fala, não, é que meu câmera, ele põe a câmera assim, ó, pra achar que eu sou baixinho, mas eu sou alto, 1,80 m e alguma coisa. Tá certo? Um abraço a todos aí, então, que vieram falar comigo. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento do trabalho de toda uma equipe aqui do Minas Urgente, da Band Triângulo. A gente só tem a agradecer a todos. Alô, Aldo, meu amigo, um abraço para você. Prepara o café que eu tô chegando. Alô, Bagnete, seu João que tá falando, mandou pergunta aqui já pro Médico do Povo. O Médico do Povo tá chegando aí firme e forte para a gente falar da sua saúde. O Olair do bairro Moarama está acompanhando. Olha só quem mais. O William de Tuiutaba está ligadinho. O Ricardo Ribeiro, meu xará, também está acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho o Médico do Povo mande suas perguntas aí. E olha só, já falando de saúde, está baixa a doação de sangue em Uberlândia e várias cidades da região.
Os estoques estão em níveis críticos, tá? E um dos fatores que pode contribuir com isso é justamente a dengue. Muita gente pegando dengue. Tem o feriado prolongado que acaba piorando a situação. A gente foi conferir de perto e mostra para você. Literalmente é pôr o coração na mão. A expressão popular que significa preocupação é o que move a advogada Isabela Rezende para doar sangue regularmente. Para ela não custa nada. Para quem precisa, pode custar a vida. Não nos custa nada, estamos aqui, estou aqui tranquila, não tem nenhum problema e ajuda muita gente, muitas pessoas. E são mesmo muitas pessoas que precisam de sangue justo no momento em que os estoques estão em níveis de preocupantes a críticos. Este gráfico que está no site da Rede Hemominas mostra os tipos de sangue e o estoque de cada um. Patrícia Fernandes é chefe de setor de captação do Hemocentro Regional de Uberlândia. Ela confirma o baixo comparecimento de doadores e o reflexo disso no banco de sangue, principalmente no que diz respeito à demanda de plaquetas. A preocupação é ainda maior com o feriado longo dos próximos dias e com o risco que ele oferece no aumento de acidentes que causem necessidade de sangue. Esse feriado prolongado, mais pessoas pegando rodovias, né? Riscos aumentados para acidentes. A gente percebe que a cidade está um pouco vazia, né? E os comparecimentos estão bem baixos. Não bastasse o baixo comparecimento por falta de compromisso, tem também reflexos da dengue. Isso porque há restrições para doadores que tiveram a doença. A dengue é uma doença debilitante. Então, quando a pessoa tem uma dengue comum, ela tem que aguardar no mínimo 30 dias para vir fazer doação. E quando ela tem a dengue grave, são 180, e são 6 meses sem poder fazer doação. E quanto mais pessoas com dengue, mais pessoas sem poder doar. A situação é tão preocupante que o Hemocentro de Uberlândia vai funcionar no sábado, durante o feriadão. O chamado está feito, mas é preciso fazer o agendamento. O Hemocentro ele fecha no dia 18 e ele fecha no dia 21, que é na sexta e na segunda-feira, e abre no sábado para compensar um pouco esses feriados. A pessoa pode utilizar a nossa página institucional, que é da Hemominas, para fazer o agendamento para lá. Na primeira página tem lá agendamento online. Ou então utilizar o aplicativo MGPP Cidadão. Todos os tipos praticamente estão em estado de alerta, então a gente convoca toda a população, venha fazer doação, ajuda a abastecer os estoques. Toda quarta-feira é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E a saúde, doutor, como anda? Conta pra gente. Depois de 6 anos, né, Magneto? Sempre respondendo assim, excelente. Agora estou bem, mas compartilhar aí com os nossos telespectadores. Sim, por favor, aqui é a sua casa também. No final de semana eu estava na UTI. No sábado pela manhã fui visitar um colega médico de turma, que tinha sofrido um infarto, fiz uma angioplastia nele. E aí eu falei, olha, como que a nossa saúde é frágil, né? Isso no sábado de manhã, conversando com ele, visitando na UTI. No final da manhã eu tive um quadro de obstrução intestinal, semelhante ao que o ex-presidente Bolsonaro teve. Mas eu não passei por nenhuma cirurgia, foi um quadro causado por um vírus ou por uma bactéria, espontaneamente. Estava com a saúde perfeita, mas o meu intestino, o ilho, parou. Então eu fiz um quadro de abdômen agudo, fui para o pronto-socorro, e aí agora eu queria agradecer aí a turma do Hospital Mater Dei Santa Clara, onde eu fui atendido lá no pronto-socorro pela doutora Fabiana, aí os professores, o doutor Rubens foi lá me atender, junto com o Marco Aurélio, vários colegas. Precisei de ir para a UTI, precisei de passar a sonda, não sabia se operava ou não. Ex-alunos estavam na UTI de plantão, doutor Luiz Paulo, doutor Pedro, me atenderam excelente, então toda a equipe de enfermagem, e depois na enfermaria continuei acompanhando, não necessitei de cirurgia, consegui tratar com antibióticos, com a sondagem, resolveu o problema. Mandar um grande abraço para todo mundo, para os enfermeiros ali da unidade E de internação, onde me atenderam, e todos os colegas que participaram, doutor André Alfredo, Gasto, doutor João Lucas, doutor William, todos que ajudaram, inclusive a minha esposa, doutora Lídia, que me ajudou também, acompanhando, participando dali. E aí, Bagnete, nessa fragilidade desse momento, a gente percebe como é importante o paciente ser
paciente, porque é uma situação muito difícil. Ali numa UTI, imaginando tudo que podia acontecer, na expectativa da cirurgia, a gente tem que entender que a equipe médica, a equipe de enfermagem, todo mundo ali, os cozinheiros, os copeiros, os funcionários da limpeza, todos estão querendo ajudar. Mas são muitas demandas, são muitas pessoas. Então não dá para dizer assim, o soro acabou e a pessoa vem e está ali imediatamente. Então a gente tem que entender a dinâmica de hospital. Mas eu fui muito bem atendido, graças a Deus. Estou bem, não voltei ao trabalho. Eu vim aqui dar um abraço em todo mundo, responder algumas perguntas e já vou voltar para casa para poder descansar, que eu vou continuar ali no meu repouso, no meu afastamento. Ó, essa é a audiência, viu? O que vocês estão ouvindo é a audiência que está lá em cima. Doutor Rodrigo Penha está bem, recebeu alta do médico para vir aqui no Minas Urgente para falar da sua saúde. Doutor, melhoras, é um susto, mas vamos cuidar da saúde. Agora a saúde está boa, está excelente. Agora está bom. Doutor, vamos começar aqui então com uma pergunta que eu tenho certeza que acomete muitos homens, não vou falar o nome do nosso telespectador, mas ele conta que tem 56 anos, é casado e não consegue mais ter a ereção natural. Né? Ele gostaria de saber mais sobre impotência sexual. Ele até tomava alguns remedinhos que antes funcionavam bem, mas nem isso tem feito efeito mais. Então, vamos falar de disfunção sexual ou a impotência, popularmente conhecido como impotência. Por incrível que pareça, Bagnete, isso é um mito, é um assunto pouco comentado entre os homens, mas 50% dos homens acima dos 40 anos vão ter algum tipo de dificuldade sexual, seja ejaculação precoce, seja uma impotência temporária, uma disfunção sexual. Isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer não é sair tomando remédio. Esse remédio é bom, esse amigo meu tomou e eu vou tomar. Primeiro é saber a causa. Existem várias causas, existem causas orgânicas. Por exemplo, o diabetes mal controlado é uma causa de disfunção sexual que depois não tem retorno. Então, o hipotireoidismo, doenças sistêmicas, o colesterol aumentado, doenças arteriais são causas médicas de disfunção sexual. Então, o conselho que eu dou é, faça uma avaliação médica, né? A grande maioria das vezes a gente acaba não encontrando nenhuma disfunção, às vezes é temporário, e o remédio para disfunção, todo mundo fala aí, tadalafila, Viagra, tudo, ele não serve para criar a ereção, ele serve para prolongar e melhorar a qualidade da ereção. Então, se o paciente não está tendo ereção, não vai adiantar ele tomar nenhum remédio, porque não vai ajudar. Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar, meu amigo, você é muito jovem, né? Tem muita vida pela frente, procura o médico. O médico do homem é o urologista que vai fazer uma avaliação. E, às vezes, a causa reversível, ele vai poder ajudar. E todo mundo que está nos ouvindo aí, não tome remédio sem prescrição médica. Não que o remédio faça mal, mas você tem que saber para que serve o remédio, como usá-lo e os cuidados que você tem que ter com cada medicação. Doutora Maria, nossa amiga telespectadora lá de Uberaba, tem 55 anos. Doutor, tenho varizes nas pernas e agora surgindo algumas manchas pretas. Essas manchas estão aumentando. Começou pequena, agora aumentou o tamanho. Tem algum perigo de evoluir para trombose? Muito boa pergunta. Então, o que são as varizes? As varizes é a incompetência das veias, incompetência venosa. Uma veia não funciona mais, as válvulas não funcionam, a veia dilata. O que causa? Causa dor, desconforto e sensação de peso nas pernas, principalmente no final do dia. Essas varizes, elas têm tratamento com remédio, e se o remédio não estiver ajudando, pode até cirurgia para retirar essas veias que não estão funcionando, para que elas parem de doer. Essas manchas que você está tendo são chamadas de dermatite ocre. São causadas por insuficiência venosa também, insuficiência arterial. Isso vem com a idade e com alguns problemas como a hipertensão, o colesterol aumentado. Isso tem tratamento. As manchas não vão voltar. Essas manchas que estão na pele, foram causadas pela hemoglobina, elas não voltam mais, mas tem como diminuir e diminuir a progressão disso. O médico que vai cuidar de você é o médico vascular. Então tente aí marcar uma consulta, agendar com o médico vascular para esse problema não progredir. A trombose não tem nada a ver com essas manchas e nem com a varize. A trombose que pode dar na perna tem a ver com a inatividade, com parada e com algumas condições clínicas. Por exemplo, alguns tipos de câncer, pacientes desidratados, pacientes com alterações hematológicas podem formar trombose. As varizes podem facilitar um pouquinho a trombose venosa, tá? Mas não é aquela trombose de amputação, que é a trombose arterial mais relacionada com o colesterol.
Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha. Ele vai tomar uma aguinha, dar uma hidratada e daqui a pouco volta para responder as suas perguntas. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouco, pode continuar mandando suas dúvidas para cá, tá bom? Olha só, o número de pessoas encontradas no estado aumentou. Como assim? Nos 3 primeiros meses de 2025, houve um crescimento de 25% das pessoas que eram dadas desaparecidas em Minas Gerais e foram reencontradas na sequência. Gustavo Galvão, chegando com as informações aqui conosco. Boa tarde para você, Galvão. Ei, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma ótima quarta a todos que acompanham Minas Urgente, um trabalho brilhante aí desenvolvido principalmente pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Até o momento, 1.572 pessoas localizadas, reencontradas. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a média de recuperação de 17 pessoas por dia, então um trabalho muito bem desenvolvido pela Polícia Civil aqui do Estado de Minas Gerais. Esses dados, então, são provenientes do governo de Minas e foram levantados pela divisão de referência à pessoa desaparecida aqui no estado de Minas Gerais, com destaque para a capital Belo Horizonte, que foi localizada aí até o findar dessa pesquisa 385 pessoas. Então, esse trabalho precisa continuar, porque o número de pessoas desaparecidas aqui no estado de Minas Gerais, infelizmente, ainda é alto. Volto com você. Obrigado, Galvão. Pelo menos a expectativa é boa. Isso é o que importa. Deixa eu te contar, domingo tá chegando aí, domingo de Páscoa, né? E tem R$175 mil em prêmios para você no Triângulo da Sorte. É muito dinheiro, viu, gente? Só no quarto prêmio, R$100 mil. Você já pensou ganhar R$100 mil em pleno domingo de Páscoa, com a família toda reunida? Pois é, não perca as contas, porque no primeiro prêmio são R$10 mil, no segundo R$15 mil e no terceiro R$20 mil. Agora no quarto prêmio, que beleza, R$100 mil para você. E tem os giros da sorte, que são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Então aí agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte fácil, pelo Pix. Domingo tem R$175 mil em prêmios do Triângulo da Sorte. É muito dinheiro! E só no quarto prêmio tem R$100 mil! Já pensou você ganhar R$100 mil em pleno domingo de Páscoa? No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$20 mil. No quarto prêmio, R$100 mil. Isso mesmo, muito dinheiro! R$100 mil! Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$175 mil em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem Médico do Povo para falar da sua saúde, eu volto já. No Mar de Minas compro mesmo, tudo é barato mesmo, qualidade e melhor preço. De Minas Gerais! Bombom Garoto 250 gramas, 11,48. Bacalhau Sard 49,90. Filé de tilápia 800 gramas, 32,90. Azeite 500 ml, 39,90. Cebola quilo 1,98. Pedra 550 ml, 3,88. Mate Minas, preço baixo aqui vira notícia. Beba com moderação. Feirão de Fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disca entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$109,90. Tomada Fame, a partir de R$7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar nossas crianças, adolescentes e idosos. Olha só. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. A nossa ajuda muda o mundo de muita gente.
médico do povo. Oferecimento Cardion, a primeira clínica privada do Brasil certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. De volta, agradecendo sempre a sua companhia e o carinho aqui com o nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho tem Médico do Povo para falar da sua saúde. Mas agora eu quero te mostrar que um novo centro profissionalizante de tecnologia foi inaugurado em Uberlândia. Está visando principalmente a formação de jovens. Gustavo Galvão esteve lá, acompanhou e conta pra gente, Galvão. Pois é, mais uma novidade para quem quer se ingressar com o pé direito no mercado de trabalho aqui da região da cidade de Uberlândia. Foi inaugurada mais uma unidade da Auditec, ali na antiga Casa dos Conselheiros, que fica aqui na Avenida Rondon Pacheco, no bairro Saraiva. Então, mais uma oportunidade para os jovens talentos aqui da cidade de Uberlândia. A novidade dessa vez, Bagnete, é que a parceria da Auditec, desta nova Auditec, ela será feita em parceria com a Câmara dos Dirigentes Logistas e também com o sistema FIENG-SENAI. Então, é importante que esses jovens fiquem atentos. São 18 cômodos e, inicialmente, serão atendidos 250 jovens que queiram se especializar na área da tecnologia e tudo isso vai ser com ênfase na inteligência artificial. Então, as pessoas que querem se ingressar no mercado de trabalho já com uma especialização na tecnologia, sobretudo na inteligência artificial, é só chegar na Auditec que vai ter a oportunidade para você que é o jovem uberlandense. Ricardo Bagnetti. Valeu, Galvão. Vem boa hora, né? A gente sabe que essa geração está muito ligada à tecnologia, então é a hora de colocar em prática, né, todo esse desejo, essa vontade de aprender. A partir de amanhã já é feriado para muita gente, tá? Pelo menos em algumas repartições públicas. Deixa eu chamar o César Campos aqui, que vai falar para a gente como é que vai ficar o funcionamento lá na belíssima cidade de Araxá. Boa tarde para você de novo, César. Boa tarde de novo, Bagnetti. E a partir de amanhã, uma boa tarde para muita gente. Vai ficar muito tranquilo em casa. A Prefeitura de Araxá emitiu ontem um comunicado informando que as repartições públicas municipais, secretarias e autarquias não vão funcionar de amanhã até o dia 21 de abril, próxima segunda-feira. Feriadão aí, Bagnetti, com 5 dias. O atendimento ao público será retomado na terça-feira, dia 22. Há, lógico, exceções. A UPA e os ambulatórios de emergência, as AMES, né, continuam funcionando normalmente 24 horas, mas vale ressaltar que as unidades de saúde não, elas também voltam só na terça. A coleta de lixo não será realizada na sexta, no domingo e na segunda. Setores como a Defesa Civil, Guarda Patrimonial, CETRANS vão manter o horário normal. Para quem vem para Araxá, Bagnetti, vale ressaltar que os museus amanhã, domingo e segunda-feira funcionam de meio-dia às 6 da tarde. Na sexta eles vão estar fechados e no sábado vão estar abertos de 9 da manhã até às 3 da tarde. Já o Parque do Cristo funciona normalmente de 7 da manhã às 9 da noite, que já é o horário comum. Então é isso, para muita gente feriado começa amanhã. Bagnetti, eu volto com você. E aí hoje automaticamente passa a ser sexta-feira, não é verdade? Olha só, à medida que os municípios vão divulgando o abre e fecha, a gente compartilha com você aqui. Mais uma casa pegou fogo em Uberaba, Juliano Carlos foi acompanhar e olha só, no meio das chamas, os animais de estimação da família estavam lá. Vamos entender aí então como é que foi esse resgate, como é que está a situação dessa família com o Juliano Carlos. Cadê o Juliano? Bagnetti, infelizmente, mais um incêndio em residência registrado aqui em Uberaba, desta vez na rua Gaston Fontoura Borges, na noite de ontem, no bairro residencial Recanto da Terra. As equipes do Corpo de Bombeiros foram solicitadas via 193 por moradores das proximidades que perceberam a casa em chamas. Então, os bombeiros chegaram no local, constataram realmente que tinha um incêndio, as chamas, o fogo estava se alastrando rapidamente e atingindo todo o complexo dessa casa. Os militares entraram no local, fizeram o trabalho de combate às chamas e quando estavam fazendo o rescaldo, escutaram um miado. Então eles fizeram a procura e encontraram o gatinho que estava escondido embaixo da cama. As equipes ainda fizeram vistorias e constataram que a laje está com risco de desabamento. Então os bombeiros, após finalizarem o combate ao fogo, eles isolaram esta residência e acionaram a Defesa Civil para fazer uma avaliação mais aprofundada e saber se
se a casa segue interditada ou se os moradores podem retornar. A causa é desconhecida, até mesmo porque não tinha ninguém nesta residência na hora desse incêndio. Bagnete, volto com você. Obrigado, Juliano. Pois é, né? A casa estava vazia, mas como eu disse, o animalzinho de estimação estava no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, a vizinhança vendo a movimentação, então a gente fica por entender o que pode ter provocado esse incêndio, né? Mas o Corpo de Bombeiros sempre agindo muito rápido. Também em Uberaba, uma vela pode ter provocado o incêndio, destruiu vários móveis e pertences de uma família, uma mulher que já estava passando por dificuldades financeiras, procurou a nossa equipe para pedir ajuda e se você puder ajudar, olha só. O fogo destruiu toda a estrutura, forros de PVC, camas, televisor, roupas e vários materiais. O incêndio aconteceu nessa casa, no Residencial Rio de Janeiro, e foi apagado pelos vizinhos que chamaram o Corpo de Bombeiros. A vizinha passou aqui, né, gritando meu nome, chamando, falando que a casa dela estava pegando fogo. Aí a gente pegou, ligou a mangueira e já pôs lá no quarto dela lá e apagou o fogo até o bombeiro chegar. Que Deus abençoe e que ela arrume bastante pessoas que possam ajudar ela, porque a gente precisa, né? Que ela precisa dos móveis agora, que está sem nada. Ficou tudo destruído. O incêndio foi provocado por uma vela acesa pela moradora, devido a ela estar passando por dificuldades financeiras, morando aqui sem água e sem energia elétrica. A água, minha vizinha está me cedendo, né? Que é a que jogou, que ajudou a apagar o incêndio, ela que está me cedendo a água. E a luz, eu estava com o celular que também queimou, que era um celularzinho velho, acendendo a lanterna para poder iluminar. E junto com a vela, para ter uma economia também. A gente acorda cedo para mim poder trabalhar e minha filha ir para a escola. Então eu acendo a vela e naquela muvuca toda, né, para a gente poder pegar e ir para mim ir para o serviço e ela ir para a escola. Porque de manhã cedinho, como a gente acorda às 5h30, então ainda está escuro ainda, né? Então precisa para pegar uma coisa ou outra para poder estar saindo. A gente fica, como se diz, sem chão. Se você ouvir uma notícia que sua casa está pegando fogo, você fica sem chão. Só que são bens materiais, né? E eu agradeci porque não estava nem eu, nem minha filha em casa. Então, assim, é ruim você chegar e ver. Não tem como você descrever, assim, o que é. Mas a forma que eu tenho é agradecer a Deus porque minha filha não estava aí. Após perder quase tudo, a moradora pede ajuda. Mas o que tocar no coração de quem estiver assistindo, quem puder ajudar, eu agradeço. Qualquer ajuda é bem-vinda. Eu não vou falar para você, eu quero isso, isso, isso. Eu acho que eu tenho que receber o que vier de coração. Rua Nair da Silva Oliveira, 101, Residencial Rio de Janeiro, né? E o telefone de contato é 349-9998-6622. Como eu não tenho telefone, esse é para recado, né? A situação dessa família já era tão difícil, né? Ainda acontece um incêndio como esse, porque não tem energia elétrica na casa, né? E me acontece um incidente como esse. Por sorte, elas estão bem, mas precisando muito de ajuda. Você está vendo o contato, coloca o contato de novo, por favor, aí é um contato de recado. Quem puder ajudar, por favor, entre em contato, qualquer ajuda, mínima que seja, vai fazer muita diferença para essa família. É um telefone de recado, então às vezes pode congestionar, mas se anota, manda o WhatsApp aí. Quem está em Uberaba tem o endereço, pode ir lá, né, conhecer a família e ajudar. Toda e qualquer ajuda, repito, é muito bem-vinda. A gente fica na torcida para que elas possam se recuperar aí dessa situação tão triste, tão triste. Tira uma foto da tela aí para você ficar com o telefone registrado. Vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência eu volto com o Médico do Povo. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start.
Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia, sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Tá precisando de implante dentário? O Instituto Implementar é o lugar certo para você que sonha um sorriso completo e fixo. Não é isso, doutor Hélio? É isso mesmo, Emerson. Nós renovamos nosso estoque de implantes para atender vocês sem demora. Mas corra que o estoque é limitado, hein? Instituto Implementar aqui no coração de Uberaba. Vem pra cá. Você comerciante, você empresário, na hora de comprar ou repor seus materiais de escritório, conte com a Papelaria Mundial. Variedade, qualidade, preço baixo e a entrega mais rápida, não é isso, Letícia? Isso mesmo. Tudo para o seu escritório em um só lugar. Papelaria Mundial. Vem pra cá. Dia D especial de Páscoa é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. Arroz dono da casa imperdível, só R$17,99. Açúcar Delta ou Coruripe, R$15,99. Óleo de soja ABC ou Veleiro, R$6,28. Leite Uai com tampa integral, R$4,18. Café Contente, R$22,90. Coxas e sobrecoxas de frango Avinova ou Atalaia quilo, só R$8,49. Vem comprar barato no Dia D especial de Páscoa do Bahamas e Bahamas Mix. De volta com o Dr. Rodrigo Penha, Aroeira. A saúde está bruta agora para falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, né, doutor? Firma o golpe aí. Vamos falar aqui com o João Paulo de Ituiutaba, tem 40 anos. Doutor, ando ruim da memória. Pode ser falta de alguma vitamina ou ansiedade? João Paulo, 40 anos, lá no Pontal do Triângulo. Ô João, olha, 40 anos não é idade para ter perda de memória, né? Então muita gente tem essa queixa e às vezes associa, eu tive Covid, eu tive dengue, minha memória não está funcionando muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se realmente você está tendo falha de memória ou não, ou só uma percepção. Esquecer onde deixou a chave, esquecer de pagar uma conta, esquecer onde guardou o carro, isso é comum, isso acontece com todo mundo, principalmente associado ao estresse. Quem está querendo fazer muita coisa, abraçar o mundo e trabalhar demais, dá um burnout, começa a esquecer algumas coisas. Mas, por exemplo, esquecer o caminho de voltar para casa, esquecer como realiza uma atividade, esquecer como dirige um carro, são perdas funcionais, essas precisam ser investigadas. Quando a gente vai no médico para avaliar essa perda ou não de memória, a gente faz alguns questionários para a gente quantificar isso. Mas é natural, assim como você não consegue levantar uma saca de café com a mesma força que você levantava quando tinha 20 anos, a sua memória também não tem a mesma facilidade. Mas o que eu te falo? Você tem que exercitar a memória, assim como nós exercitamos os braços, as pernas. Então, ler bastante, fazer coisas que precisam que a sua memória funcione bem, fazer palavras cruzadas, manter a sua mente ativa e não só em eletrônico, em celular. E se você perceber que está tendo falha no seu dia a dia, isso está te atrapalhando, consultar um médico, pode ser um neurologista ou um clínico geral, para a gente quantificar essa perda. É um mito falar que vitamina, que magnésio, que ginkgo biloba, isso vai ajudar a memória a funcionar melhor? Não, a não ser que você tenha uma deficiência. Quem, por exemplo, fez uma cirurgia, tirou o estômago, tem uma deficiência de vitamina, a gente precisa de repor. Preste atenção, quem tem uma vida saudável, alimentação saudável, não precisa ficar fazendo reposição de vitamina. Isso é mais uma propaganda para vender coisas. E agora esses influencers de internet, todo mundo fica falando que tem que ter vitamina altíssima, tem que ter vitamina D alta, vitamina B12. Isso não existe nada provado em medicina. A gente só repõe o que está faltando. Então, se você foi lá, dosou, as suas vitaminas estão normais, não precisa de repor nada, porque elas estão dentro da normalidade. Não caia nessa conversinha de Instagram. Doutor, o Hugo, 73 anos, está acompanhando o programa e está contando assim, doutor, tem nascido várias verruguinhas pretas na volta do pescoço. O que fazer? Ele passou a idade dele, não? 73. Pois é, isso aí pode acontecer, às vezes, pelo aumento do açúcar.
né? O diabetes pode dar esse enegrecimento aí dessas pequenas verrugas. Você tem que consultar um dermatologista. Ou pode ser a própria verruga mesmo. A verruga é causada por um vírus. E às vezes você tem esse vírus que ali o médico vai lá com um ácidozinho, ele queima e elimina isso, né? Então lesões de pele a gente precisa de ver para saber o que é. Mas a dica que eu dou é faça regularmente um exame de sangue, veja se os seus níveis de sangue estão todos normais e depois consulte um dermatologista para ele fazer esse cuidado local e retirar. Lembrando que existe câncer de pele, lesões pretas, negras, que machucam, que dói, que aumentam de tamanho, podem ser câncer de pele, que é o câncer mais comum que existe. Né? Nem todo câncer mata, mas existe alguns que podem dar até metástase, como é o caso do famoso melanoma, que é aquele tumor preto, uma mancha preta na sua pele. Tem que correr para o médico para retirar. Doutor, estou com a pergunta aqui do João, ele é de Uberlândia, tem 31 anos. A pergunta é um pouco extensa, eu vou tentar às vezes compactar aqui, viu, João? Não sendo menos importante, claro. Doutor, gastrite e síndrome do intestino irritável, tem cura? O João fala que já sofre há mais de 10 anos com isso, recentemente recebeu o diagnóstico, né, faz a alimentação regular aqui, citando alguns alimentos que acabam tendo mais irritabilidade, fez endoscopia, fez todos os exames, também passou aqui uma relação de remédios que ele tem feito uso, que foram prescritos para ele. O que fazer? Parabéns pelo programa e melhoras para o doutor. Ô João, então, síndrome do intestino irritado, você nasceu com essa doença, ela tem cura? Você não vai ter cura, mas você tem um controle, um bom controle. Algumas pessoas têm o foco do estresse no organismo, o estômago, e aí elas têm gastrite e têm úlcera. Outras pessoas, o foco do estresse é o intestino. Então você tem a síndrome do intestino irritado ou a síndrome do colo irritado. Precisa de fazer um bom controle. Pelo que eu vi, pela clareza que você descreveu, você já faz um acompanhamento. Então, tem que tentar fazer tudo aquilo que o médico manda. Então, às vezes, a gente faz uma ou duas coisas e não faz tudo ali. Então, é reduzir o estresse mesmo, mudar a rotina, ter uma qualidade de vida melhor, se preocupar bem com o sono, não escapar na sua alimentação, porque senão você sempre vai voltar a ter os sintomas. Então, a síndrome do colo irritado não tem cura, mas tem controle. Quanto mais disciplinado você for, menores serão os sintomas que você vai sentir. Doutora Cássia também está nos acompanhando, ela nos conta que tem 46 anos e olha só, a pressão dela na casa de 8/6. Ela gostaria de saber se isso é normal, ela não sente nenhum sintoma diferente. A resposta é muito simples, é normal, essa é a sua pressão. Não existe a doença pressão baixa. Né? Tem pessoas que têm pressão 8, quando a gente dorme, a nossa pressão pode chegar a 7, a 6, não tem problema. O que a gente preocupa é quando você está tomando algum remédio, por exemplo, quem está fazendo tratamento de pressão, e a pressão está baixa demais e a pessoa tem sintomas. Quais são os sintomas quando a gente abaixa a pressão artificialmente? Você pode ter tontura, quando você levanta a vista fica escura, né? Tem a sensação de que vai desmaiar. Isso sim tem preocupação. Existem algumas pessoas que têm uma doençazinha que chama síndrome vasovagal, que as pessoas têm dificuldade em manter a pressão, mas essas pessoas desmaiam muito. São aquelas pessoas que estão paradas na fila do banco, desmaiam, são pessoas que às vezes estão no sol quente, desmaiam. Esses sintomas acontecem pela queda dos batimentos cardíacos e queda da pressão. Mas isso é uma doença que tem um tratamento. Essa pressão sua aí é normal. Então não precisa ficar falando para os outros, eu tenho pressão baixa. Essa é a pressão que o Papai do Céu te deu e essa é que você tem. A gente só preocupa com pressões acima de 13, 14, que a gente chama de pressão elevada e pressão alta. A baixa é é uma proteção para o seu coração. Doutora, a gente tem mais um pouquinho de tempo, dá para responder rapidamente a pergunta do Júnior, tem 38 anos. Ele gostaria de saber... contramatose sinovial. Ele ouve falar que não tem cura, só tratamento. É isso mesmo? O que é isso, doutor? Na verdade é condromatose, que condro quer dizer cartilagem. Então, não tem cura. A gente sempre fala aqui no programa, né? Quando a gente tem perda de cartilagem, não tem cura. Tem um controle, fisioterapia, poupar aquela articulação, mas não vai ter nada que vai devolver a sua
a sua funcionalidade normal da cartilagem. Faça um acompanhamento com um bom ortopedista, que te escute, que vai te atender bem, um bom fisioterapeuta. E boa sorte. Obrigado pela pergunta. Agradecer ao doutor Rodrigo Penha pela gentileza e a força de nos atender aqui. Quarta-feira que vem o doutor está de volta, firme e forte, combinado? Se Deus quiser. Vamos fazer um intervalo juntos, eu e o doutor Rodrigo Penha. Não sai daí, na sequência tem mais informação para você, rapidinho. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Domingo tem 175 mil reais em prêmios do Triângulo da Sorte. É muito dinheiro. E só no quarto prêmio tem 100 mil reais. Já pensou você ganhar 100 mil reais em pleno domingo de Páscoa? No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. No quarto prêmio, 100 mil reais. Isso mesmo, muito dinheiro, 100 mil reais. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São 175 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Isso é nosso e é daqui. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Atenção, Uberlândia, ração Magnus com o maior estoque e o menor preço é na Aqui-Tem Agropecuária. Aves em geral, milho grão 40 quilos, pagamento dinheiro Pix retirada no balcão R$ 64,90. Aldo Borges Leão 2100 Monte Hebron. Ó a listinha: bacalhau, pescados em geral, ovos e chocolate, claro, estão na lista dos preferidos para a ceia de Páscoa de muitos consumidores. Mas tem que pesquisar, fazer aquela pinchicha, porque senão fica caro. Sexta-feira Santa, um momento de fé, devoção e de tradição, que envolve alimento para a alma e para o corpo. O cardápio desse dia especial, para muitos católicos, já está pronto. Fazer um bobó, um peixe, um ensopado. Preparação para sexta-feira. O que vai ser o cardápio? Tambaqui. É peixe com batata, com tudo. Aí faz um arrozinho, põe aquele caldinho de peixe assim. Nesta peixaria, as vendas durante a Semana Santa equivalem a todo mês. E o número de entregas de peixes dispara nesse período. Excelente, é melhor possível, né? É um período muito bom, uma semana muito boa, que o pessoal consome o peixe por tradição, por religião, ou simplesmente os consumidores assíduos intensificam o consumo, né? Olha, de acordo com a pesquisa de índice de preço ao consumidor realizada pela Universidade Federal de Uberlândia, a Páscoa de 2025 está mais cara comparando com a do ano passado. O produto mais falado, o ovo de Páscoa, subiu. A variação é de 0,85% para o chocolate ao leite até 199 gramas, até 27%, que é o chocolate meio amargo. E já um dos produtos também específicos dessa época, que é o bacalhau, teve uma variação um pouco menor, mas também subiu. É de 9,92% a 11,41%, de acordo com a característica e a forma de venda de cada peça. E mesmo com o preço um pouco mais salgado, tem gente que prefere manter o produto na ceia da Sexta-feira Santa. Nesse supermercado, a expectativa de vendas só na Semana Santa é de mais de 10 toneladas de pescado. O feriado também movimenta o ramo de decoração. Afinal, uma mesa posta agrada os olhos. E o menu pode ser alternativo, com ovo sendo uma opção mais barata para o almoço da sexta-feira.
e ele se junta com os queijos para nutrir o fiel. E nesse longo fim de Semana Santo, é importante lembrar da sobremesa. Os doces também são bem procurados. A gente tem alternativas de chocolate com marcas próprias da loja, né? Que facilita muito para o cliente. Às vezes o cliente não quer levar um ovo de Páscoa, mas tem uma barra de chocolate que está num preço melhor. A marca própria mesmo com 30% a menos referente às marcas líderes. Então isso facilita a compra do cliente no final, né? Cada um dentro das suas possibilidades, cuidado com o cartão de crédito que depois ele vence, tá? Fazer um intervalo rápido aqui no Minas, não sai daí que ainda tem informação para você, eu volto já. De uma simplicidade natural, se enxerga uma grandeza sem igual. Um olhar que acalma, que enobrece o fundo da alma, onde se diz não haver mar, há mares. De amor, de amores, de vida, encanto e sabores. Onde o canto encanta. A vida canta o nosso orgulho de ser Minas Gerais. É Band Uai! Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar as nossas crianças, adolescentes e idosos. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. Nossa ajuda muda o mundo de muita gente. 4 grandes distribuidoras de bebidas alcoólicas foram alvo da Operação Ressaca na manhã de hoje em Uberaba. 3 pessoas foram presas em flagrante. Bebidas alcoólicas com data de validade alteradas e falsificadas foram encontrados nos estabelecimentos, hein? E caminhões carregados de cerveja foram apreendidos. As investigações apontam crime contra a ordem tributária, relações de consumo, receptação qualificada e lavagem de dinheiro. A ação conjunta foi feita pela Receita Estadual, Procon, Vigilância Sanitária e fiscais da Ambev. Não é a primeira vez que a polícia dá um fecha nesse tipo de segmento e encontra bebida alterada, tá? Tempo atrás foi um monte de vinho aí sem procedência de origem, sem saber de onde que vieram esses vinhos, tá bom? Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher. Me despeço com essas cenas lamentáveis de uma briga aí de pedintes na região central de Uberlândia. O cadeirante aí foi socado, até levantou para se defender. A situação não tá certa, não. Alô, assistência social de Uberlândia, vamos tomar uma providência, hein? Uma boa tarde para vocês, até amanhã, forte abraço, tchau. Feirão de Fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 retificado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Tele 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$109,90. Tomada Fame, a partir de R$7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Band Mulher. Oferecimento Cicobi.